mais de tempo, eu acho. Já botei para gravar. Estamos gravando novamente. Então, continuando aí. Aí o que eu estava falando quando caiu era isso, de que, na verdade, realmente eu concordo com a Janete que a consciência, às vezes, ela é ruim, mas não é a origem da consciência, são esses filtros morais que, às vezes, estão tão sujos, que, quando vem essa interpretação da espiritualidade, o nosso cérebro precisa interpretar para transformar aquela consciência em pensamento, e a gente ouvir, é totalmente deturpado por esse filtro moral de um cérebro deturpado, entendeu? É uma forma que eu penso que pode ser o mecanismo que funciona. E conforme a gente vai limpando esses filtros, né, seja pela ação dos pais na infância e depois pelas nossas próprias ações, a gente vai tendo acesso a uma consciência mais pura, né? E essa questão 837, quando está falando, né, a liberdade de consciência é uma das características da verdadeira civilização e do progresso. Quer dizer, a liberdade de consciência de você falar o que você pensa com relação a uma determinada situação. Então, você pode ter uma posição, né, uma interpretação que não é a mesma que a minha. E a minha pode ser equivocada e a sua não. Dependendo, como você falou, dos valores que a gente tem, daquilo que a gente está recebendo, né, do nosso próprio interior, ainda imperfeito, equivocado, que a gente ainda não conseguiu limpar esses filtros, como você fala, e daquilo que a gente recebe. A gente também pode ter tido uma educação deturpada, né? Os pais podem não ter sido muito felizes para educar um filho. Que valores foram esses que colocaram, não é, para essa criança, para esse jovem? Então, que consciência ele vai ter com relação a determinadas situações? Uma consciência deturpada, né? Uma consciência negativa. Foi por isso que eu falei de acordo com isso, que pode ser negativa ou pode ser positiva. Né? Quando uma pessoa malvada, ela pode ver uma cena de agressão e achar aquilo bom, achar aquilo positivo. Né? Assim como... A consciência dela é essa. Porque ela está exatamente com os seus pensamentos totalmente deturpados, né? Contrários às leis divinas. É porque eu também entendi o que a Selma falou. De um modo geral, as pessoas falam, bota a mão na consciência, né? Porque a consciência vem como aquele... a origem do bem, né? A origem do bem. Só que foi como eu falei, o bem ele pode ser interpretado como mal para alguém que é mal, né? Alguém que é mal interpreta o bem como mal. E vice-versa, né? O mal como o bem. Eu já vejo isso aí, é o pensamento dela, não a consciência. E aí tem aquela questão, quando você tem um desenvolvimento moral melhor, seu grau de inteligência e moralidade são elevados, você passa a ouvir sua consciência mais do que aqueles que só estão com pensamentos no mal, que não se evoluíram moralmente. Esses daí não têm consciência, né, como se fala, porque eles não escutam aquilo, porque está diverso daquilo que ele está em contrassenso do que ele faz e o que a consciência quer mostrar para ele. Bom, eu entendi até assim, entendeu? Estão surdos, né? Assim, a consciência ela é desenvolvida com a questão da sua inteligência e moralidade, né? Mas o pensamento não, ele está lá sempre com o homem, que até porque se não tivesse o pensamento a gente continuaria no uga-uga, né? Como diz o Flávio. Foi o pensamento que começou a dar ideias para ir à evolução. Aí, conforme essa evolução, aí vai nascendo esqueci o nome da palavra, caramba, me fugiu aqui. A consciência. A consciência ela desperta conforme a sua inteligência vai sendo despertada também, e a moralidade. Exatamente. Então, mas eu não vejo que é como se ela fosse uma coisa neutra, mas nunca negativa. Porque a ideia é aquela coisa assim, não tem a sementinha plantada em nós? Nós não temos a essência divina, né? Que nos leva a fazer o mal, né? No caso, são a nossa imperfeição, a nossa ainda imaturidade, né? Então, a gente vai tomando caminhos errados.
mas a gente tem a tendência para o bem. Mesmo quando a gente faz errado, a gente começa a refletir, né? Tem uma hora que a gente reflete e começa a fazer as coisas corretas. Por quê? Houve um desenvolvimento da sua... da consciência, exatamente, porque a consciência ela já estava ali te mostrando certo. Você não, que eu falo, a pessoa que está ali fazendo errado é que não quer escutar. Olha o grilo falante do Pinóquio. Mas vamos continuar, que eu acho que mais à frente a gente pode ser que esclareça mais sobre isso. Eu acho que, na verdade, nenhum dos três aqui não estão concordando. É só uma questão de ponto de partida mas, da origem da consciência, né? Porque, na verdade, o fim é o dele. Então, mas pode ser assim que no decorrer das outras questões fique mais claro, entendeu? Uma coisa ou outra. Então, vamos então à questão... Quer falar, Posso Hã? ler uma coisinha que eu... Quer falar, Rita? Oi? Assim, conforme eu falei, né, eu não tenho esse conhecimento da espiritualidade, né? Mas eu acho que quanto mais próximo de Deus, né, mais junto dele, né, essa consciência, ela cada vez mais nos mostra o lado bom, né? Então, se eu estou próximo, né, a Deus, estando junto a Ele, né, consigo estar pensando só em coisa boa. E aí vem essa questão realmente que a gente está falando. Na hora que eu vou fazer alguma coisa ruim, ou vou pensar alguma coisa ruim, né, eu acredito sim que, por estarmos próximos de Deus, a consciência está sempre nos levando àquela coisa do lado bom. E aí ela vai pesar a balança na hora em que eu vá fazer alguma coisa, entendeu? Eu entendo que a consciência ela vem cada vez mais para o lado bom quando a gente está se aproximando mesmo dos pensamentos de Deus, tendo esse conhecimento, né, das coisas que Ele nos passa, que Ele nos transmite. Aí aquela pessoa que não tem ou uma evolução, ou de repente, eu não sei se o nome seria religião, conhecimento, né, porque, conforme eu falei, eu não tenho esse entendimento, né, ela fica realmente, no meu entender, meio sem essa consciência daquilo que ela faz, né? Então, ela toma atitudes sem pensar, sem ter a consciência, até muitas das vezes daquilo que está fazendo, por não ter esse conhecimento, né, do Espírito, né, de Deus, daquilo que realmente, para nós que cremos, né, naquele Pai Celestial maior, pesa toda vez que a gente vai fazer alguma coisa. Opa, deixa eu pensar, entendeu? Consciência. A pessoa perde a capacidade de ouvir a consciência. Janete também queria falar alguma coisa? O Vitor sumiu. Oi? Janete também queria falar? Eu queria só ler o conceito de consciência que eu procurei aqui no dicionário. Sentimento ou conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspectos, né? Então, por isso que eu cheguei a essa conclusão também, que tem a ver com o quê? Com os nossos próprios sentimentos, com conhecimentos que nós temos com relação aos outros, com relação à vida, até com relação a Deus mesmo, né? A consciência seria isso, sentimentos ou conhecimentos que permitem ao ser humano vivenciar, experimentar e compreender aspectos da nossa vida. Eu sugiro estudo sobre consciência. Que tal, Selma? Isso é um debate longo. Estamos estudando. Ela quer nós, né? Ela quer um debate maior, mais aprofundado sobre isso. Quando a gente botar o vídeo lá no grupo, quem sabe, né? O Helder, que tem bastante conhecimento aí, de repente ele vai botar também vai acrescentar em algo muito bom para a gente. Só aprender, Selmita, só aprender. Questão 838. Toda crença é respeitável, ainda mesmo quando notoriamente falsa? E os espíritos respondem: toda crença é respeitável quando é sincera e conduz à prática do bem. As crenças reprováveis são as que conduzem ao mal. Então, os espíritos colocam que, né,
não existe uma crença que seja a melhor, a mais importante. E eles deixam claro também que não importa muito se exatamente tudo aquilo que aquelas pessoas acreditam é exatamente a verdade. Eles colocam que o principal é o fim, né? Eles colocam como a coisa mais importante dentro de uma crença, que eu até estou entendendo aí que ele estaria se referindo às religiões, é o fim que seria a prática do bem ou a prática do mal. Quando o fim é o mal, ela se deixa de ser respeitável. Quando o fim é o bem, ela é respeitável, não importando muito o meio do caminho ali, né? Se um detalhe ou outro é a verdade absoluta, até porque os espíritos têm a certeza de que essa verdade vai chegando com o tempo, né? Essa verdade não existe no presente agora para nós, né? Ela existe para Deus, mas para nós, no nosso nível, ainda não nos é dado nem alcançar a verdade de tudo, porque isso vai vir exatamente com a evolução do intelecto, da ciência, da moral, conforme nós vamos expandindo as nossas capacidades espirituais, é que vamos tendo acesso a essa verdade universal. Porém, eles colocam, então, nessa resposta que é a prática, o fim, né? O fim da crença. Está dando eco quando você fala. Ele de vez em quando tenta um robozinho, né? Deve ser a conexão que está meio... De vez em quando aparece aqui na minha tela, sua conexão está instável, deve ser. Deve ser isso. Tomara que não afete no áudio, né? Vamos turbinar essa conexão aí, Vitor. Pior é que eu pedi para botar um matinho aqui, para poder não... Porque hoje eu divido a internet e aí as crianças vendo televisão, tudo consome muita internet. Mas vamos lá, alguém quer acrescentar a questão? Eu. Pode falar. Quero falar. Assim, quando você falou assim da crença ali, tá ligada à religião, assim, eu não vejo a crença como ela não está ligada à religião, porque tem pessoas que têm crenças e elas não seguem nenhum tipo de religião, mas elas têm aquela crença de uma entidade, de um ser, né? Elas não explicam por que não são agregadas em nenhuma religião, mas são pessoas que são espiritualizadas, elas entendem que tem algo mais no universo, tudo bem. Quer dizer, elas estão no caminho do bem. E tem aquelas crenças de seitas, aí não é nem religião, são seitas que fazem aqueles suicídios coletivos, né? Porque adotam uma crença que se você tem que se morrer para poder ir para um mundo melhor, que tal. Aí já é aquela crença que vai para o mal, né? Pois é, então, as pessoas às vezes nem têm nenhum tipo de religião, mas são altamente espiritualizadas. Elas têm um entendimento da vida, do universo, assim, bem legal. Porque elas estão buscando sempre um conhecimento além daquilo que a religião explica. Tá? É só isso que eu vi, assim, que eu acho que, assim, que a crença não é ligada à religião, né? Eu entendo dessa forma. Tá? É que, na verdade, eu me expressei mal mesmo, é porque religião, às vezes, para algumas pessoas tem um sentido mais amplo, menor. Eu vejo, porque para mim uma crença própria, mesmo que a pessoa não siga nenhuma religião, mas se ela crê em algo além da vida, né, qualquer tipo de crença nesse sentido, eu já entendo que é uma religião própria da pessoa com ela mesma. Ela é uma religião de uma só, ela criou uma religião para ela própria, com as suas crenças particulares, né? Então, nesse sentido, tipo assim, eu falei religião nesse sentido bem amplo mesmo de toda e qualquer crença. Mas eu concordo porque quando a gente fala em religião, às vezes parece que a gente está falando só daquelas que já são pré-estabelecidas. E limita um pouco, né, também, porque tem pessoas que não têm religião e elas são praticantes do bem, assim, melhor do que qualquer pessoa que segue alguma religião, né, até. E ainda tem aquelas crenças antigas, né, de povos antigos que ainda têm o politeísmo, mas eles estão naquela prática, eles respeitam, né, o Deus da terra, o Deus da água, o Deus do fogo, o Deus do sol, o Deus terra, mas eles respeitam, tem todo o respeito à natureza e ao outro. Então, eles estão na condição da prática do bem também. Sim, né? sim.
Como os espíritos responderam a Kardec, o mais importante é o fim. É o fim. Exatamente. Vamos continuar para não cair de novo aqui. Alguém quer falar alguma coisa? É isso mesmo que a Selma falou, né? Que a crença não tem a ver realmente com religião. E o que os espíritos acho que querem dizer para a gente nessa questão é exatamente isso, que a gente tem que avaliar a crença de acordo com a prática do bem. Ela é respeitável quando ela nos induz ao bem, né? Ao contrário, não seria boa, né? Para ninguém. É isso aí. Questão 839. Somos repreensíveis por escandalizar em sua crença aquele que não pensa como nós? E os espíritos respondem: isso é falta com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. Né? Então, a intolerância religiosa, que é tão debatida até hoje, né? E que antigamente foi responsável por guerras terríveis, e hoje, apesar de boa parte do planeta já conseguir, pelo menos, se não extinguir essa intolerância, mas pelo menos tornar ela não tão destrutiva em forma de guerra, porém ainda temos aí alguns epicentros de muita violência, onde essa intolerância ainda continua tão ruim quanto era antigamente, infelizmente. Alguém quer falar? Discriminar raças e povos, né? Porque são diferentes, de culturas diferentes do outro, né? Porque existe muito isso lá nos meios árabes, né? No continente lá. Isso aí realmente é... Porque todos não tem o Alá, tem Buda, tem Deus, tem seja lá o que for, né? Mas tem sempre uma entidade maior que é aquele que quer o bem de todos, né? E ainda assim as pessoas ficam debatendo a questão dele, né? Porque o meu que está certo, que fala disso, então não fala daquilo, e aí cria esses problemas, né? Quando deveriam todos estar olhando para um caminho só, na verdade. Todos deviam estar olhando só para o fim, né? Que é o bem. Se é o amor ao próximo, se é de alguma forma melhorar a convivência e a vida de todos no planeta, né? Esse, como você falou, todo o resto, todo o aparato que vem em volta de uma crença, ele na verdade é totalmente influenciado, como você falou, pela cultura que tem daquela região, daqueles povos desde a criação, né? Então é toda uma influência cultural que envolve as crenças. E o que importa é o fim, não essa vestimenta, né? Não toda essa vestimenta. A gente não deve julgar nenhuma prática assim que não, lógico, que não seja danosa ao próximo por causa dessa vestimenta cultural. Né? É uma falta de caridade, como os espíritos botam, contra a liberdade do pensamento. E posso falar? Pode. Deve. E é realmente a nossa falta não, é o nosso egoísmo, o nosso orgulho que leva a esses atos, né? E a gente sabe também que as próprias religiões acabam distanciando os homens, né? Se houvesse uma única religião, eu acredito que isso é um futuro bem distante, né? Não haveria esse distanciamento, não haveria esse preconceito, né? Porque cada um acha que a sua religião é melhor. Mas por quê? A gente traz para o indivíduo em si, né? Por que eu tenho que achar que a minha religião é melhor do que a dos outros? Então, é uma questão ainda daquela prepotência, né? Aquela coisa que está arraigada de tantas e tantas reencarnações que eu trago, querendo sempre que prepondere a minha opinião, né? Eu tenho que ser o certo, o meu tem que ser melhor. E, às vezes, dentro da nossa própria casa, a gente vê essa divisão, né? Com relação a um querer ser melhor que o outro, e até quando existem religiões diferentes dentro de um mesmo lar. Mas o que está sempre na base de todos esses conflitos é o orgulho e é o egoísmo, que, como os espíritos nos falam, né, é a chaga da humanidade. O orgulho e o egoísmo é o que a gente tem que combater diariamente, o que a gente tem que realmente lutar é no bem comum, não é? Perfeito. Nós acreditamos ser os detentores da verdade, né? E aí, quando você acredita deter a verdade, os outros são errados.
Quando na verdade ninguém é detentor da verdade absoluta, né? No nosso estágio ainda, né? Nós nos acreditarmos detentores da verdade é como você acreditar que um bebê recém-nascido já sabe física quântica. Então, estamos engatinhando ainda. Deixamos, é verdade. Vamos para a próxima. Vamos. Questão 840. Será atentar contra a liberdade da consciência ou pôr entraves às crenças que podem perturbar a sociedade? Podem reprimir-se os atos, mas a crença íntima é inacessível, né? Então, o que vocês interpretam? Essa questão eu estava lendo ela quando eu estava fazendo o slide, eu fiquei meio sem entender, porque na pergunta Kardec fala da questão, né, se será atentar contra a liberdade ou pôr os entraves. Mas os espíritos não respondem se é ou não é, eles respondem que pode, né, eles respondem existe a possibilidade de você reprimir os atos, mas a crença continua inacessível. Eu interpretei, por exemplo, quando o espiritismo iniciou, teve muita pressão, né, da sociedade, em até a queima, né? Queimaram os livros lá na França, né, do espiritismo, que seria exatamente essa questão de pode-se reprimir os atos, né? Mas você não pode acabar com a crença, né? A crença ela está exatamente ali dentro da cabeça da pessoa, o sentimento da pessoa. Então, tipo, naquela época, quando o espiritismo nasceu, de repente, as religiões já pré-estabelecidas acreditavam que o espiritismo era algo que perturbava a sociedade. Era algo que estava vindo para perturbar o que já estava pré-estabelecido. Então, tentou-se, dali de alguma forma, causar os entraves, reprimir. Mas, como a crença é íntima e inacessível, de alguma forma ela acaba renascendo em outro ponto, né? Em outro momento. E você não consegue exterminar o pensamento, né, o sentimento. É verdade. O que você acha? Que é bem por aí. Eu também acho que é isso mesmo, porque nesses exemplos, né, existem crenças que já andaram quebrando aí os centros espíritas, os centros de Umbanda, né? A gente já viu casos a respeito disso. Então, aquele que praticou esse ato sim tem que ser reprimido, mas não a crença. Ele pode continuar crendo que a Umbanda não é uma religião boa. O fato dele crer uma coisa, agora ele partir para a agressão e destruir, né, o outro, o local em que o outro tem a liberdade de expor a sua crença, isso tem que ser reprimido, sim. Acho que foi dessa forma que os espíritos falaram, né? Ele vai continuar acreditando até o momento em que ele vai se esclarecer, vai chegar à conclusão de que não deve, de que tem que respeitar a crença do outro. Você não tem o direito, só porque eu não concordo com a crença do outro, eu vou lá e fecho todos os centros de Umbanda porque eu não concordo. Mais uma vez, o egoísmo, o autoritarismo, né? A gente querendo impor a nossa própria vontade. Então, sim, se tá prejudicando a sociedade ou um grupo de pessoas, tem que ser reprimido mesmo esse ato. Mas a crença é que eles continuem no seu equívoco, né? Até que sejam esclarecidos. Né? Eu gostei desse ponto de vista também. Inclusive, está na nossa Constituição material já. O respeito à liberdade de crença. Vamos. Alguém vai falar mais ou posso passar para a próxima questão? Passei. Aí vem um comentário de Kardec. Reprimir os atos externos de uma crença quando esses atos acarretam qualquer prejuízo aos outros não é atentar contra a liberdade de consciência, porque essa repreensão deixa a crença sua inteira liberdade, né? Não sei, o que vocês acham que Kardec quis dizer com isso? Por exemplo, vocês acham que isso teria a ver com a questão de que algumas religiões trabalham com o sacrifício de animais? Seria, então, por exemplo, nesse sentido, você reprimir que isso é uma coisa ruim, você, não digo com violência, né, mas de alguma forma você exteriorizar que essas práticas estão causando mal,
você não está de forma nenhuma, no momento que você não é violento, que você não obriga, né? Se você só tenta, de alguma forma, conscientizar que aquela prática é ruim, você não está repreendendo a liberdade do outro, né? Você está tentando demonstrar o mal que aquilo pode estar causando, né? Mas você não está, de alguma forma, ali tirando inteiramente a liberdade de crença da pessoa, né? Você está dando argumentos para, talvez, alterar aquele pensamento. Não sei, vocês acham que era isso que Kardec quis dizer? Eu acho que isso aí coube bem no que a Janete comentou sobre de outros grupos, né, de crenças, né, virem querer derrubar o centro de Umbanda, ir lá quebrar e tudo, querer fechar um centro de Umbanda porque são contrários àquilo que eles pensam, por exemplo, o que eles agem. Reprimir o ato externo dessa crença, né, que é de fazer despacho, fazer aquelas coisas que a Umbanda e o Candomblé fazem, né? Aí, que eles acham que isso porque está sacrificando os animais, por exemplo, né? Que no Candomblé faz isso, né? Aí, quer dizer, aí não é atentar contra a liberdade de consciência, porque essa repressão deixa a crença a sua inteira liberdade. Quer dizer, isso aí não vai impedir que o Candomblé deixe de ser Candomblé, deixe de fazer o que eles fazem. Você vai lá, vai quebrar o terreiro, vai fechar a porta, derrubar e tudo, mas não vai impedir que ele continue existindo, né? Eu também entendi dessa forma. É como eu tinha falado antes, você tem que reprimir o ato da violência com relação àquela crença. Mas a crença em si, quer dizer, o crer, né? Eu creio naquilo, o meu pensamento, né? Eu tenho liberdade para crer nessa religião, nesses conceitos dessa religião. Então, eu vou falar, você não vai lá naquele centro e vai derrubar, e vai quebrar, ou vai matar quem quer que seja. Mas você pode continuar crendo no Alá, no seu Deus, do que você quiser. Crer você pode. Você só não pode, através dessa crença, ir machucar alguém, destruir, né, o patrimônio de uma religião ou quem quer que seja. Foi isso mesmo que eu entendi, Vitor. Reprimir quem está reprimindo, né? A gente tem que reprimir quem está reprimindo a crença. Esses que vão lá quebrar. Mas não a própria crença. Exatamente, não o próprio pensamento. É isso aí. Exato. E agora, como é que eu vou conseguir ler aqui? Dá para chegar para cima depois. Devemos, por respeito à liberdade de consciência, deixar que se propaguem as doutrinas perniciosas ou podemos, sem atentar contra essa liberdade, procurar conduzir para o caminho da verdade os que se desviam para falsos princípios? Respondem os espíritos. Certamente se pode e mesmo se deve, mas ensinai a exemplo de Jesus, pela doçura e pela persuasão, e não pela força, porque seria pior que a crença daquele a quem desejai convencer. Se há alguma coisa que possa ser imposta, é o bem e a fraternidade, mas não acreditamos que o meio de fazê-la seja a violência. Então, acho que essa resposta veio exatamente de encontro com o que eu falei no anterior, né? Às vezes, alguma religião pode ter práticas perniciosas que você não só pode, como deve combatê-las, mas o combate que eles colocam ali é o bom combate, né? O combate de Jesus, o combate pelo exemplo, né? O combate não de destruir, de quebrar e de violentar. É o combate do exemplo, é você mostrar pelo exemplo, pelos argumentos, pela ciência, pelo bem-estar, né? Demonstrando que talvez aquilo não seja bom para todos. 10 minutinhos para acabar. Alguém quer comentar rapidinho? É isso mesmo, Vitor. A gente deve, através do nosso próprio exemplo, através das coisas boas que a gente aprende, né, que é o Evangelho do próprio Cristo, esse código moral maravilhoso, tentar, através do diálogo, através do exemplo, de que o que as pessoas que estão se equivocando estão fazendo não é bom para todos, porque a gente tem que pensar sempre em termos de bem comum,
não apenas de um determinado grupo ou de uma determinada pessoa. Eu até quando vi, achei que poderia associar o joio ao trigo, mas eu acho que não, porque o joio e o trigo, você teria que deixar o joio crescer junto com o trigo, né? Mas no caso da violência das religiões, acho que não dá para deixar a violência seguir sem tentar, né, melhorar essa situação. Bem, eu vou continuar só para a gente, porque tem um videozinho no final para dar tempo, né? Para também não ficar longo demais. Como todas as doutrinas têm a pretensão de ser única expressão da verdade, porque os sinais podemos reconhecer a que tem o direito de se apresentar como a tal. Né? Voltamos aí para a questão de quem tem a verdade. Né? E aí os espíritos respondem. Ei, volta. Aí os espíritos respondem. Essa será a que produza mais homens de bem e menos hipócritas, quer dizer, que pratiquem a lei do amor e caridade na sua maior pureza e na sua aplicação mais ampla. Por esse sinal reconhecereis que uma doutrina é boa, pois que toda doutrina que tiver por consequência semear a desunião e estabelecer divisões entre os filhos de Deus, só pode ser falsa e perniciosa. Né? Então, os espíritos eles respondem exatamente, né? Não existe uma que tenha verdade. Eles dão para a gente a diretriz moral que você precisa procurar em qualquer religião para considerar se ela é boa ou não, né? Porque, como ele falou, na verdade, essa religião única que tem toda a verdade, ela sequer existe ainda no nosso planeta. Então, eles dão, na verdade, a diretriz moral para que a gente saiba interpretar se uma religião é boa ou não. Querem falar alguma coisa? Eu acho que resume muito bem essa questão, né? A religião melhor é aquela que produz mais homens de bem. É lindo, né? Acho que com isso a gente já pode ver que é uma boa religião. Está seguindo o caminho, né? Correto, já que está seguindo o caminho para chegar na verdade. Para chegar na verdade. Então, para finalizar, eu botei aqui um videozinho que também é dos Amigos da Luz, que fala sobre prisão mental, a nossa prisão. Para a gente finalizar e depois continua os debates lá no WhatsApp na terça-feira, quando a gente botar ao vivo. Na terça? Acho que vai ser na terça. Né? Que isso? Onde é que eu tô? Você tem uma prisão? Oh! O que me prenderam aqui? Eu sou inocente! Eu não estou me lembrando de nada. Eu estava conversando com a Raquel e eu vim... Oh! Por que me prenderam? Eu não tenho direito ao advogado, não! Tenho o direito de permanecer calado. Dá para parar de gritar? Cara, eu sou inocente. Eu não sei o que aconteceu. Eu estava conversando com a minha esposa e, de repente, eu parei aqui. Eu não me lembro de nada, cara. Se você não lembra de nada, como é que você está falando que é inocente? Deve ter esquecido. Você bebe? Não, eu não bebo, eu não fumo. Eu sou certinho. Eu sou certinho até demais. Caras certinhos também são presos, parceiro. Que parceiro? É que, meu irmão, não sou parceiro de bandido, não, tá ok? Alguém, por favor, alguém me tira daqui, alguém me escuta. Você tá falando com quem, amigo? Sei lá com quem eu tô falando. Eu tô falando com quem me prendeu. Alguém, por favor. Ninguém te prendeu aqui, parceiro. É que meu nome é João, cara. Você mesmo entrou aqui sozinho. Aliás, não tem outro jeito de entrar aqui nem de sair, parceiro. Tá maluco? Quem que se prende por vontade própria? Eu? Você? Tanta gente? Alguém, por favor, alguém me tira da mesma cela que esse maluco aqui, por favor. O maluco é você, rapaz. Que fica gritando, falando sozinho. O que é isso? O que você tá fazendo com a foto da Raquel? Raquel? Parece mais a Juliana. Eu tava tentando adivinhar o nome. O que você tá fazendo com a foto da Raquel na mão? Fala logo. Ela caiu da sua mão quando você entrou na cela. Ela é o quê? Sua namorada? Esposa. Quer dizer, ela ontem me pediu o divórcio. Mas ela não vai se ver livre de mim, não vai. Tá entendendo? Pelo jeito, nem eu, né? Deus. Será que eu fiz alguma coisa com a Raquel ontem à noite? Eu gostava muito dela, né? Gostava? Eu amo a minha esposa. Eu amo ela mais do que tudo. Mais do que tudo? Não pode puxar uma cadeira que vai ficar aqui por muito tempo. Não é, Pedro?
Oi, só um minuto. Papai já fala com você, filho. Falta só mais um relatório. Papai depois leva você no cinema, tá bom? Ih, não esquenta a cabeça com o Pedro, não. Vive ocupado. Se quiser fazer amizade mesmo, é com esse outro cara aí, bem mais simpático. Ué, eu não tô ocupado, eu tô comendo. Toma beleza, pra ficar. Não, valeu. Quer, parceiro? Que parceiro, meu irmão? Eu já disse que eu não sou parceiro de bandido. Meu nome é João. É, João. Tá vendo? João. Sabe ler? Só mais um. Aqui ninguém é bandido, rapaz. Aqui ninguém nunca matou, nunca roubou, coisa parecida. Aqui só tem pessoas do bem, honestas, tentando viver nossas vidas. Mentira, cara, mentira. Você estava ameaçando a Raquel, não é? Ô, dá pra fazer silêncio aí? Eu tô trabalhando. Fala. Liberdade é mais do que andar solto por aí, parceiro. Aqui todo mundo também é certinho, irmão. Você bebe, mas é como eu disse, os certinhos um dia também podem acabar presos. É só perder a chave. João, Vou falar mais do que mas ela não vai se beneficiar de mim, não vai. você é a hora que a mamãe pediu. Ai, meu Deus, eu preciso, você vai ter que... Acho que você passa na cantoria desses lugares. Só mais um. Você só mais um. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Né? João, capítulo 8, versículo 32. Tem sido até muito mal usada essa frase ultimamente, mas é a pura verdade. Quanto mais nós conhecermos essa verdade, que nada mais é do que o conhecimento das leis divinas, mais liberdade de corpo, de alma e de consciência Oi? nós vamos alcançar. Fugiu com a voz aí. Vitor. É que eu disse que quanto mais nós conhecermos essa verdade, que nada mais é do que as leis do universo, as leis de Deus, mais livres seremos, mais de corpo, de alma e de pensamento. Verdade. Vamos então terminar. Quer fazer uma prece, Janete, para encerrar? Gostaria de fazer uma prece? Para mim, a verdade que me libertou foi a doutrina espírita, que trouxe todo o resto. É o caminho, né? A doutrina espírita foi o caminho que escolhemos para chegar nessa verdade. Ela trouxe um entendimento para mim, né, melhor, tanto do Evangelho do Cristo, me aproximou mais de Jesus, de Deus, dos meus irmãos de caminhada, por isso que eu considero a doutrina espírita como a verdade que me libertou, saber de onde vim, para onde vou, por que eu estou aqui na Terra, para mim foi maravilhoso. Verdade. Foi a que me respondeu muitos questionamentos que eu tive. Foi a única que me respondeu de forma satisfatória, vamos dizer assim. Foi dizer assim, tem coerência, faz sentido. E é por isso que eu sigo a doutrina espírita, por conta disso. Porque ela me responde ainda. E fazendo um link lá com aquele primeiro vídeo que a gente viu do Haroldo, que ele fala que a liberdade está exatamente em conhecer o certo e fazer o certo, o melhor, pelo próximo e por nós mesmos, né? Então, que a doutrina espírita possa continuar sendo esse nosso instrumento, através dos ensinamentos de Jesus, através dos ensinamentos de Kardec, para que a gente busque essa verdade e possa fazer desse mundo um mundo melhor para nós e para todos que vão reencarnar ainda, né? Que Jesus nos abençoe. Falta um minutinho aqui para fechar. Então, eu agradeço a presença de vocês e que Jesus abençoe a todos nós com muita luz. Graças a Deus. Muito bom estar com vocês, hein? Tchau, gente. Até a próxima. Até amanhã. Amanhã tem estudo Caminho, Verdade e Vida. Depois você vê quem é que vai comentar, hein, seu Mita? Eu furei fila, que era a sua vez, e acabei fazendo a sua parte agora. Tem que resolver isso aí agora. A gente combina no Zap. Tá bom. Nos bastidores, vamos lá. Tchau, mãe. Obrigado aí pela... Tchau,